Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar o nosso PET volume 2 hoje. É a primeira atividade do nosso segundo bimestre. Então estamos na semana 1 e vamos tratar o gênero textual lei. Então até para ilustrar eu coloquei duas leis aí, né? Tiradas de um site confiável, que é o do Senado Federal. Então, estou falando aqui das grávidas. Grávidas têm direito à pensão alimentícia. A Lei 11.804 de 2008 estabelece que os pais da criança dividam as despesas de alimentação especial, consultas médicas, assistência psicológica, internações e medicamentos decorrentes da gravidez. E temos do outro lado uma outra lei. É lei. Quem agredir mulher terá que pagar o SUS os custos do tratamento da vítima. Aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial à mulher, fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir o Sistema Único de Saúde. É a Lei 13.871 de 2019. Então, o que é a lei? O que é o gênero textual lei, né? Por que é importante a gente conhecer? Por que é importante a gente saber interpretar? Embora tenha estudiosos, né, que passam a vida estudando as leis para conseguir ter um entendimento, as leis não precisariam, né, ser tão complexas. Então, a gente primeiro vai entender o que é a estrutura de uma lei, como que ela é feita, por quem essa lei é feita. Então, vamos lá. O que consta no nosso PET? Tema, gênero textual lei. Olá, estudante. Que bom iniciarmos mais um plano de estudo tutorado. Desta vez, no segundo bimestre do nosso ano letivo. Nesta semana 1, iremos estudar o gênero textual de suma importância para a nossa sociedade, a lei. Para isso, você irá analisar um trecho de lei e reconhecer algumas características do gênero. Então, vamos lá, uma breve apresentação. Antes de entendermos como a lei é estruturada, precisamos saber como ela é criada. Então, quem cria a lei? Como que se cria, né? Como que ela é feita? Por quem? Então, de modo geral, as leis são criadas pelos representantes do poder legislativo, ou seja, deputados federais, deputados estaduais ou vereadores. E devem ser sancionadas pelos representantes do Poder Executivo, que é o presidente da República, os governadores ou prefeitos. Ou seja, os vereadores, vamos supor no caso de Guarará, os vereadores fazem lá uma lei, né, um projeto de lei que é passado para o prefeito, que vai sancionar. Após aprovada e sancionada, a lei se torna obrigatória naquele território. As leis pertencem à esfera jurídica e o seu texto segue, na maioria das vezes, uma estrutura comum. Vejamos como pode ser estruturado o texto de uma lei. Então vamos, toda lei chega lá em cima no cabeçalho e nós temos a identificação. Então no primeiro aí nós temos da Presidência da República, da segunda nós temos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e o terceiro da Prefeitura Municipal de Guarará. Então, na identificação, encontramos o brasão e o nome do órgão que sancionou aquela lei. Além disso, deve haver o nome e a data da publicação da lei. No de Guarará, que dá para a gente ver a data da publicação da lei. E aqui da Assembleia Legislativa também. E temos também a ementa. Ementa vem logo depois. Então, temos a identificação, aqui em cima. Nós temos a data que a lei foi criada e logo após a ementa. Então, o que é a ementa? Aqui também de Minas Gerais. A ementa é a descrição da lei. É o resumo do que ela trata. Então, aqui nós temos, vamos supor, da Prefeitura Municipal de Guarará. Nesta lei, vamos ver o que é a lei 1101, de 23 de dezembro de 2020, do município de Guarará, fala: dispõe sobre o serviço de inspeção municipal de produtos de origem animal, SINPOA,
no âmbito do município de Guarará. Define os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos que produzam produtos de origem animal e dá outras providências. E temos logo abaixo uma ementa da Lei 23.799, de março de 2021, de Minas Gerais, que dispõe sobre a adoção de medidas emergenciais complementares para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente à pandemia de Covid-19 no estado. Então, nós percebemos, então, que a ementa vem logo no inicinho do texto, fazendo um breve resumo sobre a lei. Após essa parte inicial, temos o conteúdo da lei, ou seja, aquilo que o texto está regulamentando. O conteúdo ou corpo da lei pode ser organizado da seguinte forma. Então, vamos. Então, o início ali a gente já sabe, né? Que na ementa já vai estar dando uma noção do que aquela lei se trata. Então, nós temos o título. Temos aqui, ó, título 2º, dos direitos e garantias fundamentais. Então, no título, é um agrupamento temático mais amplo. Então, vai estar falando sobre o que vai abranger aquele título. O capítulo, que vem logo abaixo, temos aqui, ó, dos direitos e deveres individuais e coletivos. O capítulo é o afunilamento da temática expressa no título. Ou seja, vou dar um exemplo bem mais ou menos para vocês, mas o que vai dar para entender. É como se eu estivesse falando no título, o município de Guarará. Só que quando eu falo município de Guarará, o assunto é muito amplo, não é? Então, eu vou fazer tipo um recorte no capítulo. Vou falar o gado leiteiro no município de Guarará. Então, o capítulo, ele vai afunilando. Quando chega na seção, a seção é a parte mais específica contida dentro daquela temática. Então, ainda vai afunilar um pouquinho mais. Então, temos aqui um exemplo. A seção não é todas as leis que vão constar, mas esse é a parte principal. A maioria vai estar com título, capítulo e seção. Esse aqui temos o título dos deveres e garantias fundamentais, temos o capítulo dos direitos e deveres individuais coletivos. Agora nós vamos aprender o que é o artigo e o que são os incisos. Então vamos lá. Além dessas, uma lei pode apresentar mais divisões, que vão organizar a leitura e a compreensão de quem estiver lendo ou procurando alguma informação. Ou seja, quando o legislador, né, faz o projeto de lei, ele tem que especificar, ele não pode só lançar um título e não enumerar, e não explicar direitinho o que vai constar aquela lei. Então, nos artigos, vamos pôr artigo 1º, os artigos são numerados de forma sequencial em algarismos arábicos. 1, 2, 3, 4. Entre o 1º e o 9º artigo, a numeração costuma ser ordinal. Ou seja, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º e artigo 4º. E por aí vai. Os parágrafos. Vamos falar agora sobre os parágrafos. Vai ser parágrafo único, ou parágrafo 1º, parágrafo 2º. O artigo pode ser apenas um parágrafo, denominando parágrafo único. Se existirem múltiplos parágrafos, eles serão designados pelo símbolo parágrafo, esse símbolo que está na apostila de vocês, seguindo da respectiva numeração. Professor, e os incisos? O que são os incisos? Os incisos são simbolizados por algarismos romanos. Então, 1º, a soberania, 2º, a cidadania. E temos as alíneas. Então, as alíneas estão simbolizadas por letras minúsculas, A, B, C, D e etc. Elas são as subdivisões dos incisos. E temos logo no final, né, do corpo da lei, temos a assinatura. Após todos os artigos, parágrafos, incisos e alíneas que compõem uma lei,
e encontramos a assinatura do chefe do poder responsável por ela. Então, vamos aqui pegar um exemplo. No caso, eu peguei a lei orgânica do município de Guarará, claro, né, um trechinho, porque a lei é bem ampla, porque dispõe, né, sobre todo o município. Então, aqui temos uma linha, como foi ele falado, né, a linha B. Ordinárias, as realizadas nos dias 5 e 20 de cada mês, e sendo feriado sábado ou domingo, no primeiro dia subsequente. Então, essas são as alíneas. O artigo 52. O artigo é o dispositivo mais básico, por meio do qual é introduzida uma nova ideia, normalmente uma regra. Então, sempre que tiver artigo tal, é uma nova ideia, um novo conteúdo dentro daquela lei. E o inciso, no caso aqui o inciso 1º, ele serve para enumerações, ou seja, são usadas quando temos uma lista de informações. Então, vamos ao exemplo aqui. Artigo 52. A Câmara Municipal reunir-se-á extraordinariamente quando para este fim for convocada, mediante prévia declaração do motivo, que signifique caso de urgência e de interesse público justificado. Então, agora vamos enumerar nos incisos. Inciso 1º, pelo seu presidente. Inciso 2º, pelo prefeito. Ou inciso 3º, por iniciativa de 1/3 dos vereadores. E temos também o parágrafo, como eu expliquei o símbolo do parágrafo aqui. Então, o parágrafo 1º, ele serve para dar uma espécie de explicação sobre o artigo. Estabelece um esclarecimento ou uma exceção. Então, vamos ali. Parágrafo 1º. A reunião extraordinária será marcada com antecedência mínima de 24 horas, observados a comunicação direta a todos os vereadores devidamente comprovada. Então, tá claro, né, que existe uma explicação quando consta o parágrafo. Então, eu finalizei aqui com uma outra lei da Câmara Municipal de Guarará. Então, tá todo o corpo conforme nós explicamos. O nome, o número da lei, a data que ela foi criada. Logo após, temos aqui que institui feriados municipais, né, que é o resumo da lei, a ementa. E depois o corpo do texto, que é a Câmara Municipal de Guarará, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e nos termos da lei orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprova e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído como feriado municipal. Inciso 1º. Corpus Christi. Inciso 2º. Dia de Santo Antônio, a ser comemorado no dia 13 de junho. Inciso 3º. Dia da emancipação do município, a ser comemorado no dia 5 de dezembro. Inciso 4º. Dia da Consciência Negra, a ser comemorado no dia 20 de novembro. E artigo 2º. A data será incluída ainda no calendário de eventos da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismos. E por aí vai, o artigo 3º e o artigo 4º. Chega embaixo, olha lá, a assinatura do presidente da Câmara. Então é isso, espero que tenham compreendido. Gente, é muito bom a gente saber interpretar as leis, saber onde encontrar e diferenciar. Por exemplo, uma lei, né, elaborada pelo Poder Legislativo de Guarará, vamos supor, Guarará, na época do Covid, o comércio não pode abrir. E pode ser que em Bicas abra. Por quê? Porque foi uma lei municipal. Então, nós temos as leis estaduais, que pode ser que no estado de Minas Gerais uma coisa seja tida como correta, né, que esteja dentro da lei, e no outro estado não. E temos as leis federais, que ela abrange todo o nosso país. Então é isso, é muito importante nós termos esse conhecimento, é um assunto muito amplo e que espero conseguir, né, passar um conteúdo legal a respeito de direito do consumidor, algum conteúdo assim para a gente abrir um pouco mais a nossa mente.
Então é isso, até mais. Abraço.